Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos no penúltimo dia de leitura desse plano de leitura bíblica que começou lá em janeiro de 2023, está terminando agora em junho. Esse vídeo deve ser publicado no dia 21 de junho e o último vídeo, se tudo der certo aqui na minha gravação, ele deverá sair no dia 22 de junho. Eu vou publicar o último vídeo no sábado, dia 22 de junho de 2024. Então, pretendo gravar logo depois desse, você vai me ver com a mesma camisa, ok? Bom, no último vídeo eu vou falar para vocês a respeito do certificado, a respeito de outras coisas mais e deixa para o último vídeo então. Vamos ficar na expectativa. Ok? Com relação ao profeta Malaquias, bom, a gente chegou aqui olhando para a nossa tabela cronológica dos reis e profetas, nós já passamos por todo esse percurso e agora nós chegamos lá no finalzinho do Antigo Testamento com o último profeta, Malaquias. Malaquias, ele profetizou ali por volta do ano 425 a.C. Malaquias profetizou depois, então, de Ageu, de Zacarias, que foram ali fundamentais no despertamento do povo para a reconstrução do templo, né? Trazendo, obviamente, profecias maravilhosas a respeito do Messias que viria. E Malaquias, então, já ele trata de questões relativas a Jerusalém, ao templo e à vida religiosa depois de o templo ter sido reconstruído. Depois, olha só, de Neemias ter reconstruído as muralhas de Jerusalém. Olha, a gente já leu Neemias lá atrás na nossa leitura bíblica, né? Mas aquele livro de Neemias que a gente já leu trata desse período aqui dos profetas, depois do profeta Ageu, Zacarias e agora Malaquias, então, está falando nesse período de Neemias, quando logo depois de Jerusalém já ter suas muralhas reconstruídas. Então nós vamos ver aqui uma mensagem dura para aquele povo que havia recomeçado a vida religiosa, a vida com Deus, mas há muitas falhas na vida daquele povo e Deus, por meio do profeta Malaquias, vai pontuar os problemas e vai anunciar a grande solução. Então vamos à leitura aqui de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então, uma mensagem do Senhor contra Israel. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, Deus está respondendo essa questão porque ele diz que ama o povo. O povo pergunta: mas espera aí, de que forma o Senhor nos amou? E ele está dizendo aqui que ele rejeitou Esaú. E ainda que Esaú, o reino de Edom, né, os descendentes de Esaú, viessem a se reerguer, ele destruiria novamente. Versículo 5. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel.
Então essa é a maneira como Deus expressa o seu amor, inclusive rejeitando outros povos e privilegiando o seu povo escolhido. Na sequência, o Senhor continua falando para o povo: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo aqui para os sacerdotes que o que eles estavam fazendo desrespeitava, desonrava a Deus. Eles não apresentavam o melhor dos sacrifícios. O povo trazia animal coxo, o povo trazia animal cego, ou seja, aqueles animais que não serviam para eles, e os sacerdotes simplesmente sacrificavam aqueles animais. Ou seja, eles não estavam priorizando o agrado de Deus, eles estavam priorizando os seus próprios interesses. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, a gente tem aqui uma repreensão muito dura, inclusive para nós. Primeiro, em relação à qualidade do que temos oferecido para Deus, a qualidade do tempo, a qualidade dos nossos dons espirituais a serviço do povo de Deus, a qualidade do ministério que nós exercemos, seja ele qual for na igreja. Então temos que refletir a respeito disso. Tudo que fazemos em adoração a Deus precisa ser o melhor. Aliás, tudo que fazemos, mesmo as coisas básicas, como diz Paulo, o comer e o beber, devem ser feito para a glória de Deus. Uma outra questão que esse texto me desperta é a reflexão a respeito do sacrifício perfeito que só Deus poderia entregar. Ele exige sacrifícios perfeitos, exigiu no Antigo Testamento, de animais sadios, de animais específicos, né, para serem abatidos e serem sacrificados. Mas tudo isso prenunciava o sacrifício perfeito que ele próprio entregaria em nosso favor.
Então é importante a gente lembrar, por melhor que seja o nosso esforço, por melhor que seja a qualidade do que a gente faz para Deus, nada estará à altura do sacrifício perfeito que Ele realizou em nosso lugar. Capítulo 2. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus havia levantado os descendentes de Levi para atuarem como sacerdotes. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, os sacerdotes levíticos deveriam ser estes, modelos para todo o rebanho de Israel, todo o povo de Israel. Deveriam ser aqueles que seriam buscados para que as pessoas pudessem receber a instrução, receber o conhecimento de Deus. Mas vocês se desviaram do caminho e, por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezível e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Eles também tinham essa prerrogativa de aplicar a lei. Agora, advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, provavelmente, havia quem havia se casado, dentre os homens de Judá, quem havia se casado com a adoradora de Deus estranho, que era uma prática absolutamente comum, no período anterior ao exílio. Eles se casavam com mulheres estrangeiras. Esse foi o motivo da queda de muita gente em Israel. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for. Isso aqui eu já li. Versículo 13. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Então eles estavam desprezando a aliança feita com suas esposas. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa.
Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O mensageiro do Senhor. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Então eles faziam esses questionamentos, né? Havia gente em Israel que dizia: olha, quem faz as coisas más, eles são considerados bons por Deus, né? Porque havia muita injustiça, provavelmente ímpios prosperando, e eles, então, duvidavam da justiça de Deus. E aqui, na sequência, nós vamos ver aqui a respeito do mensageiro no capítulo 3. Ok? Muito bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças pelo início da leitura de Malaquias. Nós, ó Deus, somos confrontados com esse texto porque nós corremos o risco constante de oferecer ao Senhor não o melhor, mas o que sobra da nossa vida. Senhor, dá-nos a graça de sermos completos na entrega da nossa vida a Ti, Senhor. Como diz na Tua palavra, se nós quisermos seguir Jesus, deveremos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, ou seja, assumir a morte, assumir a negação do nosso eu. Mas por vezes, ó Deus, temos colocado à frente os nossos próprios interesses e temos entregado ao Senhor apenas o que sobra, apenas o que resta. E o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e corrija os nossos passos, Senhor. Certamente o melhor que pudermos fazer ainda será pouco, mas, ó Deus, o Senhor realizou o sacrifício perfeito por meio do seu Filho, Jesus. E é nele que nós confiamos, ó Pai. Não nas coisas que fazemos para Ti, mas na obra realizada por Ti, na cruz. Senhor, também pedimos, Pai, que o Senhor abençoe nossos laços conjugais. Nos ajuda a nos mantermos fiéis à nossa aliança, ao nosso casamento. Nos livra, Senhor, de cairmos em pecado, de sermos infiéis. Nos livra, Senhor, do divórcio, que é tão odiado pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa leitura. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a penúltima leitura do nosso projeto. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.